Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente compartilhar mais um vídeo, mais um tema que eu acho super importante estar falando aqui com vocês. O tema de hoje, a gente vai falar sobre constância na dieta. E às vezes até você deve se perguntar por que você não consegue dar seguimento na dieta, tá? Esse problema não é só com você, isso acontece com 90% das pessoas, tá? Geralmente, por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem, né? Você também deve fazer essa pergunta. Poxa, por que fulana consegue seguir direitinho, ela tem uma constância, faz e eu não consigo, tá? Isso são vários fatores, tá? Eu vou citar algum deles aqui e eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui no vídeo com vocês é o que está acontecendo com você. Uma pessoa que ela tem na rotina, ela consegue ter mais constância, não só na sua vida do trabalho, na sua vida pessoal, né, com as coisas que ela tem que cumprir no dia a dia, mas também com a dieta. Agora, aquelas pessoas que ela não tem uma rotina, é uma pessoa geralmente mais desorganizada. Então, não só na vida pessoal, mas também com a sua alimentação, tá? Então, às vezes, isso justifica pelo fato do seu amigo seguir uma dieta, conseguir ter mais constância e você não, tá? Mas eu quero ir direto ao foco, direto ao assunto, tá? Tem pessoas que elas querem emagrecer, mas ela simplesmente quer emagrecer. Ela não comprou essa ideia para ela. O processo de emagrecimento, ele passa por 4 fases. A primeira fase é a fase da pré-contemplação. O que seria essa pré-contemplação? É quando você quer emagrecer. Você percebe assim, nossa, eu queria tanto perder 5 quilos. Né? Então, você está pré-contemplando, é apenas um desejo. E tem a segunda, que seria a fase da contemplação. É quando você fala assim, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso perder 5 quilos. Aí a gente tem a fase da ação. Qual que é a fase da ação? É quando você realmente pré-contemplou, fala assim, nossa, eu preciso emagrecer 5 quilos. E você fala, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque eu preciso perder 5 quilos. E é onde você entra com a fase da ação. É onde você simplesmente pega para fazer algo que vai fazer com que você vai perder os 5 quilos, né? Ou simplesmente matricular numa academia, começar a fazer uma atividade física, marcar uma consulta com um nutricionista. Isso seria a fase da ação. E a quarta e última seria a fase da manutenção, que é onde você toma ação, você começa a praticar algo que vai fazer você conquistar ali os seus 5 quilos, perder os 5 quilos que você tanto deseja, e você mantém isso, né? Porque simplesmente perder 5 quilos, né? Que seria, no caso, o seu foco, você precisa colocar isso em ação e executar isso, tá? Então, é você manter ali uma constância de alimentação, de rotina de atividade física. E é exatamente isso que a gente vai falar hoje, sobre essa fase de manutenção, que é onde as pessoas têm mais dificuldade. E geralmente, a maioria das pessoas, elas vivem na fase da pré-contemplação. Ela simplesmente quer emagrecer, só que ela não consegue tomar uma ação para isso e não consegue executar isso. E é por isso que a maioria das vezes você não consegue dar continuidade na sua dieta, você não tem constância. E isso também justifica porque que as pessoas vivem um efeito sanfona, porque ela não entra nessa fase de manutenção. Ela faz por um tempo e depois ela simplesmente desiste. E isso acaba gerando um pouco de frustração com as pessoas, porque elas não entendem por que elas começam e não termina nada, não só na sua dieta, na sua alimentação, mas em tudo. Uma atividade física, um projeto de trabalho, tudo que ela começa, ela não termina, tá? Por que isso acontece? Eu vou dar um exemplo um pouquinho prático aqui. Quando você quer comprar, por exemplo, um carro, o que você faz geralmente, né? O que seria o certo? Você pré-contemplou, poxa, eu quero comprar um carro. E aí, você começa a planejar isso e começar a colocar isso em ação. Poxa, então, se eu quero comprar um carro, o carro custa 100 mil. Então, para eu conseguir os 100 mil, eu vou precisar guardar X reais por mês para eu comprar o meu carro. Poxa, eu quero comprar o meu carro daqui 2 anos. Isso também é muito importante você estipular um prazo. Então, se daqui 2 anos eu quero comprar um carro de 100 mil, então eu vou precisar guardar por mês 3 mil reais, 5 mil reais por mês. Poxa, então para eu guardar 5 mil reais por mês, para daqui 2 anos eu comprar o meu carro,
eu vou ter que começar a fazer um trabalho extra. Então, eu vou começar a trabalhar nos finais de semana, começar a fazer um bico no final de semana, para eu aumentar o meu orçamento, para eu conseguir comprar o meu carro. Tá vendo que existiu um planejamento para isso? Então, isso, gente, é tudo na sua vida, precisa de planejamento. Não é só planejamento para comprar um apartamento, planejamento para trocar de carro, planejamento para fazer uma viagem. E planejamento para você alcançar o corpo que você tanto quer, também precisa disso. O problema é que as pessoas, elas querem emagrecer, na verdade, elas querem ser emagrecidas. Vocês não querem emagrecer, porque vocês não fazem planejamento para isso. É porque vocês não entendem o processo, porque isso nunca foi falado para vocês. E isso, o papel do nutricionista é exatamente esse. Não é simplesmente entregar uma dieta para o paciente, mas sim ensinar e explicar para ele como que vai ser esse processo, né? Porque quando você vem a um nutricionista para ele calcular a sua dieta, ele ver o quanto que você precisa de macro e micronutrientes, ele também, é papel dele, te ensinar a executar isso. Porque a maioria das pessoas tem a dificuldade de colocar em ação, ela tem ali o projeto, mas ela não, tá tudo ali escrito, como fazer. Só que ela não consegue colocar em prática isso, ela não consegue colocar aquilo em ação. Então, o bom nutricionista é quando ele te ensina a executar aquele protocolo que ele te passou. Porque, às vezes, a gente ignora muito o óbvio, né? Quando você pega uma dieta e tá simplesmente ali, café da manhã você vai comer aquilo, lanche da manhã aquilo, almoço aquilo. Então, assim, parece muito óbvio e muito fácil de se fazer. Mas quando você realmente pega para executar, a gente vê o quanto aquilo é difícil, né? Então, a gente precisa sentar e fazer o planejamento do seu protocolo alimentar. Então, o que eu ensino para os meus pacientes, você vai pegar um caderninho, um bloquinho simples assim, como esse, um fichariozinho, como se fosse o seu diário de quando lá você tinha seus 15 anos de idade. Quando você coloca isso no papel, fica muito mais fácil de você visualizar. Quando você simplesmente pensa, você não organiza suas ideias. Por isso que eu falo para você colocar no papel. Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai pegar uma folha em branco, ou o seu diário, o seu bloco de anotações, ou sua agenda, enfim. Eu gosto muito desses caderninhos aqui, ó, sem pauta, porque aqui eu coloco todo o meu planejamento do meu trabalho, às vezes do meu projeto, de coisas que eu quero, de planejamento na minha vida pessoal, eu gosto de anotar nesse caderninho aqui, tá? Então, e ele anda comigo pra cima e pra baixo, porque ele anda comigo na minha bolsa, porque às vezes eu tô andando, fazendo uma caminhada, fazendo uma atividade física, eu lembro, eu tenho um start, assim, de uma ideia boa, eu vou lá e anoto, porque senão isso pode se perder, tá? Então, você vai pegar lá o seu diário e você vai colocar lá qual que é a sua meta. A minha meta é perder 10 quilos, tá? Então, você vai colocar lá bem bonitinho, com a canetinha diferente, colorida e tal. E aí, você vai estipular um prazo para isso. Eu quero perder 10 quilos, eu quero estar 10 quilos a menos no Réveillon em janeiro de 2024. Então, nós estamos hoje dia 1º de agosto de 2023. Então, nós temos aí 5 meses para poder colocar isso em prática. E uma coisa que eu oriento vocês, né, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, sobre metas e mini metas, tá? Porque isso também é muito importante. Não adianta também você querer traçar uma meta que ela não é palpável. Você estipular uma meta, por exemplo, eu quero perder 20 quilos em 5 meses. Será que você consegue isso? E às vezes o perigo de você colocar uma meta muito grande, o risco de você não conseguir fazer, ele existe. E quando você não consegue colocar em prática ou alcançar a meta que você colocou, a chance de você ter uma frustração é muito maior. Então, nunca coloque uma meta muito grande. Coloque uma meta que você tem certeza ou que você tenha quase certeza que você vai conseguir executar essa meta, tá bom? Então, você vai colocar lá, meta, perder 10 quilos em 5 meses, até janeiro de 2023. Por que colocar meta? Por que colocar um prazo? Porque quando você não estipula um prazo, isso fica muito solto. E aí, você vai falar assim, aí quando for chegar, fala assim, não, eu quero perder 10 quilos. Aí chega daqui 6 meses ou daqui 8 meses, você não conseguiu perder. Aí você fala assim, ah não, ano que vem eu consigo perder 10 quilos. Aí você não consegue, aí você só fica empurrando, porque você não estipulou um prazo, tá? Então vamos colocar aqui janeiro de 2024, tá? Você vai criar o seu aí. E aí você vai dividir essa folha ao meio,
tá? Num canto, você vai colocar ali tudo aquilo que você acha que dificulta você a perder esses 10 quilos. Por exemplo, tempo, falta de atividade física, marido me atrapalha, ansiedade me atrapalha, a compulsão por doce, a compulsão alimentar, a ansiedade, tudo isso você vai colocar. A preguiça, você precisa ser muito claro com você, tudo aquilo que te faz sabotar, tudo aquilo que realmente te atrapalha a perder aqueles 10 quilos que você tanto deseja, tá? Senão você vai colocar de um lado. Do outro lado, você vai anotar tudo aquilo que está a seu favor, tá? O que vai me facilitar a perder esses 10 quilos que eu quero? Eu já faço atividade física, eu consigo malhar todos os dias, eu tenho a minha manhã livre, eu tenho 3 vezes na semana eu tenho minha manhã livre, eu tenho minha mãe que pode ficar com meu filho, que isso me ajuda. Eu posso comprar marmitinha fit congelada todos os dias, eu consigo seguir um protocolo sem enjoar com muita frequência das refeições. Então você vai colocando ali, eu sou muito disciplinada, tudo que você vê que você tem ao seu favor, você vai colocar desse lado. E quando você coloca isso ali e você visualiza isso, isso fica muito mais fácil de você criar o seu planejamento. Porque aí a gente vai trabalhar em cima das suas dificuldades. Porque aquilo que você já tem a seu favor, você já tem, né? Aquilo que você tem que te atrapalha, a gente vai trabalhar em cima daquilo. Então, se o seu problema é tempo, então a gente vai começar a trabalhar na sua agenda. Então você vai começar a estipular, poxa, eu trabalho de 8 até as 6 da tarde, eu tenho 1 hora de almoço, então eu não consigo fazer uma atividade física nesse meio tempo. Poxa, eu consigo articular e começar a fazer uma atividade física depois do meu trabalho? Não, acho que depois do meu trabalho eu não consigo, porque à noite eu saio do meu trabalho muito esgotada, eu não consigo. Poxa, mas a academia abre às 6 da manhã, então eu posso chegar na academia às 6h30 e malhar de 6h30 às 7h30, eu vou malhar do lado do meu trabalho, que aí eu já tomo um banho, já levo minha bolsa e dali eu já vou pro meu trabalho. Então você vai começando a trabalhar em cima desses problemas, tá? E o outro ponto que eu acho muito importante a gente começar a fazer é colocar em uma outra folha, você criar a sua rotina da semana. Eu comecei o vídeo falando que uma das coisas que às vezes a pessoa ela tem mais facilidade em seguir uma dieta do que a outra, porque talvez ela já tem com ela de criar rotina. Tem pessoas que gostam muito de rotina e isso ajuda muito, gente, não só na vida pessoal, mas no trabalho, em tudo. Porque quando você tem uma rotina, dificilmente você não consegue executar as suas tarefas. Então, você vai estipular ali a sua rotina semanal. Você vai colocar tudo isso no papel. Eu tenho aqui, uma coisa que eu gosto muito, eu sou muito do papel. Tem pessoas que gostam de fazer isso no celular. Eu prefiro papel, tá? Eu sou das antigas. Então, eu pego aqui o meu planner e nesse meu planner eu coloco tudo aqui. Até a minha vida financeira eu ponho aqui e eu vou ticando tudo aquilo que já foi concluído. E tudo aquilo que eu tenho que fazer também no dia, eu vou anotando aqui. Isso ajuda bastante, porque fica uma coisa mais organizada. E você também consegue ver o que você falta, o que tem de pendência. Não fica contando muito com a sua memória. Você tem que, às vezes, ajudar ela. Até coisas, eu ando com isso aqui também pra cima e pra baixo. Porque às vezes eu tô no carro dirigindo, eu lembrei de uma coisa que eu tenho que resolver, eu não deixo a minha memória ficar ali por conta dela, porque eu posso esquecer. Então na hora eu pego o meu planner, tá? Pode ser um menorzinho, e eu anoto ali as coisas que eu tenho que fazer. Preciso levar uma roupa na costureira, eu anoto. Eu preciso ligar pra fulano, eu preciso analisar o exame de sangue, dar um retorno para um paciente, eu vou anotando ali. E aí, de acordo com o que eu vou executando, eu vou ticando. Porque isso também, gente, no final do dia dá uma sensação de bem-estar, de que as coisas estão fluindo, tá? E essa questão da organização também te dá uma sensação de bem-estar, tá? A cada momento que eu tico ali coisas concluídas, isso é satisfatório, tá? E você manda comando lá pro seu cérebro de que as coisas estão fluindo, de que as coisas estão dando resultado. Então é muito importante fazer isso, tá? Um outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de fazer para você ter resultado com o seu planejamento alimentar, além de tudo isso que eu falei, é você ter tudo em casa. Não adianta você colocar tudo no papel, você começar a colocar aquilo em ação, começar a acordar cedo, fazer atividade física, ir no nutricionista, mas
uma das coisas que faz a gente quebrar muito a dieta é quando você não tem a sua dieta em casa. Então, você tem que fazer, eu prefiro fazer o meu planejamento de mercado semanal. Até para não estragar, para não ter muita quantidade em casa. Então, eu prefiro assim. Então, eu tiro um dia da semana, por exemplo, eu tiro toda quarta-feira na minha parte da manhã, eu articulo meu horário, minha agenda do trabalho, minha atividade física, para eu ter a minha parte da manhã, 1h30, para eu passar na feira e fazer a compra dos legumes e frutas e verduras da semana. E no mercado eu deixo para ir no final de semana, ou no sábado ou no domingo. Então, eu acho isso mais prático. Por exemplo, na feira, eu penso eu olho o meu protocolo, eu vejo o que eu vou precisar para a semana. Então, eu vou lá na feira e para ficar mais prático ainda, eu compro tudo já picado, lavado, higienizado, para agilizar a minha vida. Porque cada um tem as suas dificuldades, a sua correria do dia a dia. E eu, por exemplo, eu não tenho muito tempo para ficar ali picando, descascando, sabe? Então, eu vou já pegar pronto e higienizado. Para você que tem uma funcionária em casa que pode estar te ajudando isso, ok, melhor ainda, isso vai facilitar. Para quem não tem, para quem só come na rua, hoje em dia tem várias empresas que fornecem marmitinha fit. Então você pode comprar todos os dias ou você pode comprar uma quantidade para a semana e congelar. Então você tem ali várias opções que pode estar facilitando o seu dia a dia e também para você não sabotar na dieta. Tá? Compra tudo na semana, deixa tudo ali já comprado em casa, porque se você deixar para pensar, para executar o seu protocolo, na hora que você chegar em casa, por exemplo, o lanche da noite, você já está chegando em casa cansado do trabalho. Se você deixar para preparar tudo aquilo ali na hora que você chega em casa, se, por exemplo, o jantar da noite tem lá, por exemplo, frango ou ovos, e não tem ovo na sua casa nesse dia, aí você acaba falando assim, poxa, não tem ovo, então eu vou comer pão hoje e amanhã eu vou no mercado. Sabe, essa coisa de última hora, isso não dá certo. Então, se planeja, se programa, faz listinha de compra de mercado, vai no mercado e compra pra semana, ou pro mês, ou pra 15 dias, o que você achar melhor. Mas você tem que se programar, tá vendo? Que, como mais uma vez, é tudo uma questão de programação, de colocar no papel, de fazer um planejamento, é a mesma coisa, tá? Eu vou gravar um outro vídeo para esse vídeo não ficar longo, para ensinar vocês, que vai ser a sequência desse vídeo, pra gente começar a aprender a executar coisas que ficam fáceis no seu dia a dia e que não vai deixar você sabotar a sua dieta. Então, fazendo um resumo de tudo que eu quis dizer aqui para vocês, que às vezes a justificativa de que você tem, de que você não consegue executar o seu plano alimentar, você não segue uma dieta porque não existe planejamento. Leva isso para a sua vida inteira, para o seu trabalho, para os seus projetos de vida, para a sua família. Tenha uma rotina, faça planejamento, coloca tudo no papel, estipula prazo, estipula mini metas. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Se você estipulou perder 10 quilos até janeiro, estipula quantos quilos você quer perder por mês, tá? Coloque metas palpáveis, metas que você consiga fazer, porque a cada mini meta sendo concluída, a satisfação vai ser muito maior, você vai ficar muito mais motivado com isso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aqui. Esse aqui também é o meu Instagram, siga lá nas redes sociais. E compartilhe esse vídeo também com aquela amiga, com aquela pessoa que você percebe que ela também não consegue dar continuidade na dieta. A cada vez que você dá um likezinho aqui, você compartilha esse vídeo, o YouTube, ele entrega mais conteúdo para outras pessoas que precisam assistir esse vídeo. Tá bom? Galera, muito obrigada.